E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Igor. O meu é Alicia. E gente, no vídeo de hoje nós vamos falar de um dos casos de maior injustiça racial da história dos Estados Unidos. Onde prenderam 4 adolescentes negros e um latino-americano injustamente. Esse caso se transformou em um símbolo de discriminação racial lá nos Estados Unidos. Ele realmente marcou muito o final da década de 80 e início da década de 90. E lembrando que na data de hoje, onde nós estamos gravando esse vídeo, o mundo inteiro está sensibilizado com a morte de George Floyd. Porque a gente não sabe quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas um policial branco se ajoelhou na garganta do George Floyd e o manteve ali imobilizado por cerca de 7 minutos, mesmo ele estando algemado e já no chão. E uma autópsia individual constatou que a causa da morte de George Floyd foi a morte por asfixia. Ou seja, muito revoltante e tá todo mundo muito sensibilizado. Então por isso que a gente também resolveu gravar esse vídeo de hoje. Então, bora pro caso. Tudo começou em uma noite de 1989, mais precisamente no dia 19 de abril de 1989, quando alguns jovens negros e latinos estavam zoando, e esse termo zoando na época ainda não era usado, eles estavam zoando na região ali do Central Park e estavam mexendo com alguns ciclistas, alguns corredores e importunando muitas pessoas. E vale lembrar que assim, não eram todas as pessoas que estavam lá que realmente estavam oportunando, né, causando algum tipo de desconforto. Alguns estavam só no parque, conversando, se divertindo, bem tranquilamente. Até mesmo que parque, né, é um lugar de várias gente conversar com os outros, né? E o Central Park é mundialmente conhecido. Então não dá pra gente generalizar de forma nenhuma. A polícia então foi acionada, informando que alguns jovens estavam atrapalhando o lazer de outras pessoas, apesar que existem alguns relatos de que jovens estavam roubando, estavam espancando, né, algumas pessoas, inclusive tem até um ciclista que ficou, parece que inconsciente, mas ele recobrou a sua consciência. Mas a polícia foi acionada e foi até o Central Park para poder espalhar esses jovens e acabar com essa algazarra que eles estavam fazendo. Só que naquela mesma noite, algo muito mais sério aconteceu. Foi encontrada uma jovem chamada Trisha Meili, de 28 anos, que ela era uma jovem, era uma corredora, e ela foi encontrada numa situação muito crítica, estava numa poça de sangue, muito machucada e aparentemente deixada para morrer. Ela tinha perdido 75% do seu sangue, tinha inúmeras fraturas cranianas, ela tinha hipotermia e tinha restos de sêmen nas suas partes íntimas. Ela foi tão agredida, mas tão agredida, que só foi possível reconhecer quem era ela por causa de um anel que ela estava usando, porque estava impossível de ser reconhecida. Ela realmente foi deixada naquele local para morrer. Então, vocês se recordam que a gente comentou aqui que a polícia tinha sido acionada para conter alguma algazarra que o pessoal estava fazendo no parque, que algumas pessoas estavam fazendo? Pois é. Foi aí então que os policiais começaram a fazer uma ligação. Peraí, tem um monte de adolescentes negros e latinos fazendo uma maior algazarra naquela região do Central Park e em outra região uma mulher aparece envolta em sua poça de sangue. E logicamente que é tudo o mesmo caso. Então eles começaram a procurar crianças, adolescentes, jovens, não importava a idade, procuravam suspeitos que poderiam ter cometido ou colaborado com aquele crime, tentativa de homicídio e um possível estupro. Naquela noite, aproximadamente 30 jovens foram detidos naquela delegacia, dentre eles 4 adolescentes: Kevin Richardson, Raymond Santana, Antron McCray e Youssef Salwan foram interrogados como suspeitos de terem cometido os crimes. Gente, agora que a parte bizarra do caso começa a aparecer. Sabe quanto tempo eles foram interrogados? Cerca de 40 horas, sem nem sequer poder ir ao banheiro, conversar com seus pais, acionar. Não tinha nenhum advogado de defesa enquanto eles eram interrogados. 40 horas ininterruptas, pensem sobre isso. Além disso, vale lembrar que aqueles jovens eles eram menores de idade e eles não se conheciam. Gente, eles nem se conheciam e estavam sendo interrogados como se fossem uma quadrilha, algo do tipo, uma gangue. Eles não se conheciam. Gente, fazendo um adendo nesse caso, foi o seguinte: a polícia, estava sendo muito pressionada pela mídia, porque o caso comoveu muitas pessoas, então tomou uma proporção gigantesca. E a polícia, então, colocou
colocou na cabeça que aqueles jovens eram suspeitos, eles que tinham cometido aquele crime, então eles ficaram pressionando bastante os meninos para que eles então confessassem. Tinha que ter um culpado, né? Tinha que ter um culpado. E aí eles começaram a fazer a seguinte abordagem. Falava para um que o outro tinha acusado ele, que tinha falado que eles estavam em tal hora, fazendo tal coisa com aquela jovem. E aí aquele menino ficava perdido, e eles falavam, tá vendo, você vai deixar o outro te incriminar, você não vai fazer nada. E aí eles começaram a jogar uns contra os outros e colocando muita pressão para que eles confessassem, enfim. Imagine você é um adolescente de 13, 14 anos e um policial, uma autoridade começa a falar: o seu amigo falou já, você estava lá, pegou nessa parte, me conta, o que você fez com a mulher? Você começa a perguntar, que mulher? Não tinha mulher, eu estava conversando com meu amigo fulano de tal. Não, o rapaz da sala do lado, do interrogatório ao lado, ele já falou que você estava lá. A gente só quer saber como que tudo aconteceu. E aí você então se vê obrigado, claro, a gente tem que pensar, é uma criança, é um adolescente que está sendo interrogado. Ele se viu obrigado a criar toda uma história e começar então a jogar a culpa para o outro. Falar assim, não, na verdade foi o outro, como é que é o nome do que você me disse? O Salan? Ah, pois é, foi o Salan que estava fazendo isso, eu só fiquei olhando, entendeu? Eles começaram a se colocar no jogo, mas de uma forma cada vez mais distante do que realmente tudo tinha acontecido. Eles se viram totalmente encurralados mediante a tudo que a polícia estava falando. E lembrando que a polícia ficava falando para eles que eles iam fazer um acordo, que se eles contassem alguma coisa, se eles falassem, se eles afirmassem, a polícia ia fazer um acordo com eles. Então pense, junta tudo. Eles já estavam ali mais de 40 horas, sem comer, longe da família, desesperados, sofrendo aquela pressão, e a polícia fica falando assim, olha, se você não falar, você não vai sair daqui. Então acaba que a gente consegue entender depois, quando a gente junta todas as peças, o porquê, né, que esses meninos acabaram meio que confessando. 40 horas sendo interrogados, isso é quase 2 dias ininterruptos, direto. Todos esses interrogatórios foram gravados. Tem um vídeo no YouTube, posso deixar o link aqui embaixo, não vou colocar para evitar qualquer tipo de direitos autorais, mas tem um vídeo no YouTube de um interrogatório completo desses jovens, desses adolescentes. Inclusive nas minhas pesquisas, eu vi que enquanto um estava sendo interrogado em uma sala, um estava sendo interrogado na sala ao lado e estava apanhando. E aí o policial que estava aqui falava, você está ouvindo? Você vai ser o próximo, fala logo o que aconteceu, para de enrolar, para de mentir, confessa o que você fez. Foi muito desesperador. A promotora Linda McCrae, então, ela vira uma peça-chave nesse caso. Linda, de nada ela tinha, né? De fato. Então, ela passa por cima da lei porque ela anula todas as evidências, todas as provas, porque ela queria uma única prerrogativa, dizer que aqueles meninos eram os culpados e que, embora eles não se conheciam, eles cometeram aquele crime. E vocês lembram que a gente tinha falado então que 4 foram interrogados, né? É agora que o 5º jovem que foi condenado entra na narrativa. E na minha opinião, essa é a pior parte. O nome desse 5º jovem é Correll Wise e ele nem sequer estava no Central Park na noite em que tudo aconteceu. Ele era amigo do Youssef Salan. E enquanto os dois estavam na rua, no dia 20, um dia após o fato ter acontecido, né, o crime ter acontecido, a polícia foi buscar o Youssef Salan, dizendo que ele era uma pessoa suspeita de ter cometido aquele crime. O Corey então fala, não, eu vou com você até a delegacia. Pode ser, eu vou sim. Não posso deixar você ir sozinho até aquele lugar, afinal de contas, você é meu amigo. Então ele foi e nem sequer estava na cena do crime. E aí, a outra parte bizarra começa a acontecer também, né? Isso, grave isso. Ele ele não tinha nenhum envolvimento, ele só foi para acompanhar o seu amigo. Ele não estava nem na lista ali dos possíveis criminosos, né? Das pessoas que cometeram aquele crime. E isso que vai deixar a história ainda mais triste de todas. O Corey, então, ele foi inserido em todo aquele contexto, aquela narrativa que estava sendo criada sobre mentiras da polícia de Nova York, e ele se vê pressionado e acaba, assim como os outros 4, confessando um crime que não cometeu. Pensa o quanto isso é revoltante. Ele foi lá simplesmente para ajudar, acompanhar o seu amigo, porque ele sabia que seu amigo não faria aquilo, e foi inserido na lista de suspeitos, e não somente isso, foi interrogado ao ponto de confessar o crime que não fez. Também tem o interrogatório do Corey na internet, vou colocar o link aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhadinha lá, tem até ele tomando uma garrafinha de Pepsi, vocês vão ver o quão assustado aquele jovem estava. Ele estava sendo pressionado por policiais, que eram a autoridade, né? Isso.
Então pensa 5 adolescentes confessando um ato que eles realmente não fizeram. E às vezes a gente para pra pensar que eles tinham em torno ali de 14, 15, 16 anos. Claro que hoje, né, adolescentes que têm essa mesma faixa etária, eles sabem mais coisas do que aqueles adolescentes sabiam na época, né? São quase 30 anos que separam 2 gerações. Então hoje eu acredito que isso não daria tanto certo, né? Mas naquela época eles realmente eram inocentes. Tanto que o Kevin, que é um dos mais jovens que foi ali enquadrado no quadro de suspeitos, na série Olhos que Condenam, que conta também essa história, uma série fenomenal, assistam, que ela é muito boa, retrata assim de uma forma muito próxima do que eles possivelmente passaram, né? O Kevin, ele chega para os seus pais e pergunta: pais, o que significa estupro? Eu não sei o que é isso. E ele estava sendo condenado, estava sendo ameaçado justamente sobre o ato de um estupro. Vamos então para todas as provas que foram envolvidas nesse crime. A análise que foi feita, né, eles mostram que só tinha apenas um homem, que este sêmen e um cabelo que foi deixado na prova na cena do crime, né, levam tudo a um único homem. Segundo, o DNA dos 5, nenhum bateu com o DNA encontrado no sêmen. E terceiro, os mesmos detetives não se lembraram de uma mesma onda de estupros que estava acontecendo ao norte de Manhattan. Eram os mesmos detetives, mas eles não associaram um caso do outro, pensando que este era um caso isolado, apesar que naquela época havia uma onda de estupros na região de Manhattan. Quarto, em 1989, ainda naquele ano, né, do ocorrido, a polícia prendeu, num outro caso, o real autor desse crime, mas eles não pegaram o DNA dele para comparar com o estupro do Central Park. Podiam ter comparado, né? A gente prendeu uma pessoa que tem todo um histórico de estupros, mas a gente tá com ele aqui, não vamos comparar não, foi aqueles 5 sim, afinal. São negros e latinos, com certeza foram eles. E além disso, a única prova do crime mesmo que eles tinham dos 5 foi só a confissão de vídeo, eles não tinham mais nada. Esse é mais um indício de que eles foram coagidos, sendo que não tem nenhuma outra comprovação de que eles estavam na cena do crime, a não ser eles confessando sob tanta pressão que não suportaram e começaram realmente a mentir. Então, resumindo, a polícia não tinha DNA, não tinha digital, não tinha marca de sapato, fio de cabelo, nada. Nada. Absolutamente nada que incriminasse aqueles 5 jovens. E na época, muitas pessoas, muitos manifestantes iam até as portas da delegacia, participavam ali veemente, levantando placas dizendo que havia um caso de racismo, que aqueles adolescentes não haviam cometido aqueles crimes, mas ainda assim, em agosto e dezembro de 1990, eles foram condenados de 5 a 10 anos de detenção em um centro juvenil e ficaram por ali então cumprindo essa pena por um crime que não cometeram. Bom, então vocês se lembram daquela parte que a gente disse que um deles só entrou nessa confusão porque foi acompanhar um amigo e que eu disse que é a pior parte do caso? Pois é, o Corey Wise, ele foi condenado como um adulto porque ele já tinha 16 anos, então ele recebeu uma pena entre 5 e 15 anos de prisão. E foi o único que foi então para uma cadeia mesmo de adultos, né? E pense você, um jovem de 16 anos sendo condenado por um crime que não cometeu, indo para uma cadeia como estuprador. Todo mundo sabe o que acontece com esse tipo de criminoso quando vai para a cadeia, né? Os criminosos meio que na lei do crime, eles decidem fazer a justiça pela vítima. Nesse caso, a vítima realmente ela tem a misericórdia dos outros criminosos. Porque o Corey, ele fala, né, em algumas pesquisas que eu fiz, fala que ele sofreu várias vezes abuso físico, pessoas bateram nele, os guardas faziam chantagem com ele, pediam alguma coisa. Na própria série do Netflix fala sobre a chantagem que os guardas faziam com ele, mostra ele apanhando, mostra realmente muito sofrimento. Essa série realmente assistam, ela é muito importante para que vocês consigam perceber o quão importante é um julgamento justo. E quando o Corey viu que ele tinha sido condenado, ele saiu gritando, revoltado: vocês vão me pagar, vocês vão me pagar. Jesus vai apanhar todos vocês, me condenaram injustamente. Palavras desse tipo foi pronunciada pelo jovem quando percebeu que estava sendo condenado por um crime que não cometeu. Muito triste, né, gente?
Então, como o caso ele tomou uma grande repercussão, várias pessoas iam à mídia, né, para poder dar a sua opinião. Uma dessas pessoas que a gente achou super interessante, que tem até nessa série da Netflix, foi o Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos. E ele dá uma declaração, na época ele era só um milionário, né? Só um milionário. Né? Mas ele era um milionário, né, do ramo imobiliário, e ele dava declarações na televisão que eles queriam a pena de morte para esses meninos. Então, pensa, se eles realmente tivessem ganhado essa pena de morte, que tamanha injustiça, né? Eles mais, né, do que já é. Seriam mortos por um crime que não fizeram. Com certeza, não tem a mínima dúvida que isso aconteceu. Mas não foi talvez comprovado, né? Depois posso até pesquisar para ver casos, né? Até bom para um próximo vídeo. Casos que as pessoas morreram e depois foi comprovada a sua inocência. Sim. Se vocês souberem, deixa aqui no comentário também que a gente quer saber. E seria muito bom fazer um vídeo sobre esse assunto. E o Donald Trump, além de falar isso, não foi de graça não, gente. Ele pagou cerca do que hoje é mais de 100 mil dólares, né? Trazendo a conversão da moeda para a atualidade, mais de 100 mil dólares que ele custeou para poder expor a sua opinião de pena de morte para aqueles criminosos no Central Park. Também ficava conhecido como Central Park 5. Anos se passaram e o assunto então parecia encerrado. O Youssef Salem ficou mais de 6 anos na prisão, o Raymond Santana permaneceu preso por 10 anos, o Ethel McCrum, eu não sei como é que fala esses sobrenomes dos Estados Unidos, ele passou 6 anos em um centro de correção infantil, o Kevin Richardson passou 6 anos atrás das grades por um crime que não cometeu, porém, acreditem se quiser, o quinto integrante, que é aquele que mais marcou o nosso vídeo também, pelo que a gente está colocando mais ênfase nele, o Corey, ele encontrou com o verdadeiro autor do crime depois de 10 anos encarcerado. Ele foi para a mesma prisão que o verdadeiro autor do crime estava. Foi então no ano de 2002 que Matthias Reyes assumiu o crime de estupro contra Trisha Meili, que ocorreu em 1989, na época ele tinha 17 anos, e ele assumiu tudo, inclusive ele era um estuprador em série, por isso até que estava preso. E ele falou como é que ele cometeu aquele crime, contou toda a narrativa. Olha, eu estava naquele local, peguei ela, comecei a bater nela, ela resistiu, eu peguei uma pedra, dei uma pedrada nela e confessou ainda que conseguiu seguir o seu padrão ali de cometer os crimes individualmente. Ou seja, ele cometeu aquele crime sozinho, ninguém ajudou ele. Ele não era um sexto homem, conforme a polícia estava falando que havia um sexto homem, por isso o DNA não batia. Não havia um sexto, havia um homem. E este homem foi o Matthias, que confessou o crime em 2002. E aí, já com a confissão do Matthias, eles compararam o DNA dele com aquele retirado da vítima no dia do crime. E adivinhem, confirmou que ele realmente era aquele sexto homem. Que na verdade era o único homem. Exato. E a Linda, aquela promotora, né, que estava ali colocando o peito, e eu vi até em alguns locais, na verdade foi no Globo, se não me engano, que essa mulher, ela ficou tão famosa naquela época que uma série Law & Order, eu não sei como é que fala essa série, mas ela é inspirada nessa Linda. E a Linda, então, ela dá um pronunciamento dizendo que não tem dúvida que aqueles 5 estavam envolvidos e que o Matthias é simplesmente o sexto que foi lá e terminou o crime. Então, o verdadeiro autor desse crime disponibilizou um áudio que saiu no New York Daily News, que estava dizendo: eu sei que é difícil as pessoas perceberem por que é que alguém chega à frente e assume a responsabilidade por um crime 12 anos depois. Fiz a mesma pergunta a mim mesmo. Segundo Matthias Reyes, o fato de ter encontrado Jesus atrás das grades ajudou a assumir o crime. Inclusive, pelo que eu pesquisei, eu vi que essa conversão sincera do autor do crime colaborou muito para que ele pudesse estar se entregando e confessando esse crime que ele cometeu. Em 2014, após uma longa batalha judicial, os 5 então receberam uma indenização de 41 milhões por tudo que eles enfrentaram, e também somente nesse ano que eles tiveram seus nomes limpos, né? 2014, o cara confessou em 2002, 12 anos depois. É uma vida com um erro judicial muito grave. Bom, gente, então a gente vai terminar esse vídeo falando um pouco da frase que o Corey Wise disse em entrevista em 2012, 2 anos antes de ser indenizado, junto com os outros 4, pelo Estado. Ele disse: você pode perdoar, mas não vai esquecer. Você não pode esquecer o que perdeu. Nenhum dinheiro pode reviver o tempo arrancado de você.
Bom, gente, esse foi então o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Curte, comenta, que isso ajuda muito no nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Uhul! Deixa aqui também aquilo que vocês acham que a gente pode trazer em alguns casos, né? Nós decidimos trazer este caso porque foi algo que está muito em alta hoje, que é o racismo, né? Mediante o que a gente falou no começo do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam e realmente comenta aqui embaixo, que é bom demais ver o comentário seus. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.